Olá a todos, muito bom dia! Seja bem-vindo a mais um programa do Manhãs na TV. Estamos muito contentes por poder estar consigo e fazer parte da sua manhã. Estamos todos os dias, de segunda a sexta-feira, aqui na Curiacos, durante uma hora para trazer até si o melhor da tradição, cultura portuguesa e não só. Projetos, temas e convidados muito especiais para si, para ter uma manhã bastante enriquecida com informação. Dizem que informação é poder, não é verdade? E nós gostamos de compartilhar o que é que nós temos de bom no nosso país e arredores. É um prazer estar consigo. Todos os dias o Curiacos tem este objetivo de chegar até si, a sua casa, com a melhor informação, com os melhores convidados e fazemos sempre de segunda a sexta-feira. Agora, se você quiser saber um bocadinho mais acerca do programa Manhãs na TV, que convidados já tiveram, que temas é que costumam abordar, nós temos as redes sociais, queremos convidá-lo a nos conhecer através do Facebook, Instagram, temos também as nossas entrevistas por completo no YouTube. Você pode nos cuscar, por assim dizer, indo ao Curiacos TV no YouTube, irá encontrar os programas do Manhãs da TV completos e disponíveis para si, para rever e partilhar. É um gosto estar consigo de manhã. Esperamos que esteja a ter um dia fantástico, tudo a correr bem, seja em casa, com a sua família, seja no trabalho, que tenha um dia espetacular. E eu vou estar com uma manhã muito agradável, porque eu estou muito bem acompanhado. Eu tenho duas convidadas muito especiais no programa. Primeiro, vocês, se calhar, já ouviram falar, já recebemos algumas vezes aqui no Manhãs TV e é um poço de informação, por assim dizer, na matéria de... como é que eu ia dizer, o tema que nós vamos falar neste caso é liderança, dificuldade em dar feedback de desenvolvimento negativo, mas já falamos em vários tipos de temas para liderança. Vamos estar com a Rosário Castelo para falar acerca de mentoria para líderes e este é um dos tópicos que nós vamos mencionar para si no programa de hoje. Portanto, se você já a conhece, eu já ouvi a Rosário, então é mesmo com ela que vamos estar na primeira parte do programa. De seguida vamos estar com uma convidada que é advogada. Então eu tenho aqui umas multas que eu quero ver se ela depois consegue-me aqui desenrascar. Jamil Portela nos vai falar um bocadinho da sua paixão e ela tem esta especialidade na imigração. Portanto, se você é alguém, sobretudo alguém que seja do Brasil, que queira vir para Portugal, está com algumas dificuldades, ou já veio e está com dificuldades redobradas, então não se preocupe, eu tenho aqui uma advogada que lhe vai responder a várias questões e depois no final você poderá entrar em contato com ela assim que o programa terminar. Por agora, eu me despeço daqui desta minha pequena intervenção. Quando voltar vai ser para estar com a minha primeira convidada. Então, voltamos já. Temos então connosco a Rosário. Rosário, muito bom dia. Seja bem-vindo ao programa. Obrigada. É um prazer tê-la cá connosco, mais uma vez. Igualmente. E quando nós falamos acerca de... a matéria que é mentoria para líderes, né? É um tema que cada vez está mais em alta, cada vez mais pessoas procuram essas informações e falam muito em podcasts, YouTube, então é um tema super interessante. Cada vez mais as pessoas estão interessadas. E você já esteve cá connosco no programa para nos falar várias vezes de vários temas diferentes. Hoje é um que acho que nunca falei com ninguém nesta matéria, que é liderança e a dificuldade em dar um feedback de desenvolvimento negativo. Certo. É um tema que se calhar muitas pessoas iriam querer fugir, não é? Sim, é um tema poderoso, não é? E dos mais importantes em liderança. Em primeiro lugar porque, infelizmente, hoje em dia ainda há muitas pessoas e até líderes que acham que dar feedback é só negativo, e não é. Nós hoje temos aqui este tema da parte do negativo porque esta parte de construção e desenvolvimento, que é aquilo que nós queremos elevar o colaborador ou o líder, não é? Quando estamos a falar também de líderes, a forma como eu o vejo, a forma como eu o testei no terreno durante estes 24 anos, é uma forma fora da caixa. E, portanto, é uma forma que tem a ver com um modo de dar o feedback diário e depois de ancorar essa parte diária com os momentos formais de avaliação de desempenho e de feedback e que o fazemos de um modo diferente. E que para mim é aquilo que mais resulta, que é através das perguntas e que vai buscar mais compromisso ao colaborador. E depois tem também uma outra parte, nessa parte de feedback, o de desenvolvimento ou de construção, que é o plano de ação, que muitas vezes não sai das reuniões. E por isso não há desenvolvimento. Este é um tema que se calhar assusta não só gerentes, mas até mesmo desde o CEO da empresa, né, da corporação, porque todos quando falamos em
desenvolvimento, queremos sempre para cima e não para baixo, né? Certo. Queremos que a escala seja crescente. Mas a verdade é que há certos momentos em que nós temos que saber que nem tudo é um mar de rosas, né? Mesmo a nossa vida, os batimentos cardíacos têm altos e baixos. E quando está lá em baixo temos que saber o que fazer, né? E temos que ser sinceros. Este feedback pode ser tanto de clientes que nós recebemos na nossa loja, né? Claro. Como pode ser de análise de resultados, que é de um gerente em certo distrito que não está a correr tão bem. Certo. Ou seja, isto é um tema que é assustador. A Rosária já tem bastante experiência, porque você também já trabalhou, certo? Em empresas multinacionais. Sim, multinacionais, sim. Portanto, isto é uma matéria que você sabe que é muito usual nas empresas. Sim, portanto, sofri na pele, entre aspas, portanto, aquilo que foi, como é dar um feedback menos positivo, não é? A alguém. Ok. E é muito interessante porque ao longo destes 24 anos, portanto, eu como líder e depois como líder de líderes, fui testando várias formas, e para além de toda a formação que fiz sobre isto, inclusivamente porque me fazia muita impressão porque é que o dar feedback tinha que ser uma coisa assustadora, tanto para o líder como para o colaborador. E não tem que ser, na verdade. E na verdade não tem que ser. Aquilo que eu comprovei ao longo do percurso e aquilo que depois acabei por aplicar e aquilo que eu peço aos líderes para aplicarem também, se estiverem confortáveis com isso, é um feedback contínuo sempre, principalmente naquilo que é desenvolvimento, e estamos a falar de pequenas coisas do dia-a-dia que podem ser feitas até chegar ao momento-chave da avaliação, aquela que é mais formal, que a empresa pode pedir, certo? E tem a ver com o facto de nós corrigirmos situações que não estão a correr muito bem com o colaborador, de uma forma muito empática, ok? E acompanhar o seu progresso. Não é? E, portanto, nós podemos, até através das perguntas, quando estamos a fazer o alinhamento com a equipa e com alguma pessoa que precise de fazer um desenvolvimento e, portanto, precise de corrigir situações, através das perguntas, como, por exemplo, que impacto é que achas que esta ação esteve e como é que podemos melhorar, certo? Basta isto, às vezes, para que a pessoa pense e se comprometa, e a partir dali, durante o dia-a-dia, o líder consegue acompanhar o desenvolvimento dessa pessoa. O que é que vai acontecer? Não vai haver surpresas na reunião final de desempenho. Ok? E depois na reunião de desempenho há outras técnicas e ferramentas que nós podemos usar para que, se alguma coisa ainda não estiver corrigida, nós criamos um compromisso com o colaborador para fazer um plano de ação mais à frente. Certíssimo. Eu acho que isto é importante falar porque uma das coisas que ficam assustados é manter um equilíbrio entre eu dar esse feedback não tão bom, né, na área do desenvolvimento do negócio, do projeto, mas ao mesmo tempo ter assim um ambiente saudável onde possamos ser honestos e falar as verdades, não é? Para o bem da empresa e de todos os serviços que são prestados. Se calhar há mais esse receio de quem, lá está, como você teve que compartilhar esse feedback não tão bom, tem pronto, ficam assim retraídos, Sim. para não deixar a pessoa desconfortável e criar um mau ambiente. Sim, eu posso lhe dizer que ao longo destes 20 e tal anos eu testei várias formas, inclusivamente nos primeiros anos eu optei inclusivamente nessas reuniões, as mais formais, aquelas que tinha mesmo que fazer, por exemplo, para colocar uma música calma, por exemplo, para o colaborador relaxar, para ele estar mais tranquilo. Depois percebi que nem era preciso isso, o que era preciso era o dia-a-dia, estar completamente alinhado com aquilo que é o objetivo e a missão do colaborador, da empresa e do líder, para que, quando ele chegasse a essa reunião, não houvesse surpresas nenhumas. E, portanto, nessa reunião é uma reunião de desenvolvimento, por isso é que eu lhe chamo o feedback de desenvolvimento. Porque aquilo que eu quero é chegar ali e desenvolver o colaborador, perceber aquilo que nós já combinamos, já falámos, como é que nós podemos alavancar esse resultado. Ok, certíssimo. Certo? E é muito produtivo. Depois, como é que sai dali o plano de ação, que implica que o líder meça, não é, em determinadas datas, e cuja data de verificação desse plano de ação é dada pelo colaborador. Ok. O que gera muito mais compromisso. Essa ação que requer, que tem que ser exercida, quais é que são os principais equívocos que você encontra, né, na sua experiência agora como mentora de líderes, quais é que são os principais equívocos que encontra? Sim, encontro muitos. Há muita dificuldade do líder achar. O líder tem uma ideia de que se não tiver aqueles momentos de avaliação e desempenho já marcados, que não tem que dar feedback. E até se esquece no seu dia-a-dia, se for um líder muito assoberbado, até se esquece, ou com vários problemas, com vários bloqueios à sua liderança durante o dia. E o que acontece é que às vezes passam-se anos e não há momentos de feedback, nem diariamente,
E, portanto, há uma desconexão entre aquilo que é a equipa, o colaborador e o líder, e a missão, e depois há surpresas nessas reuniões. E depois, inclusivamente, nos momentos em que o líder só dá o feedback nesses momentos, também o que acontece muitas vezes é que ele é surpreendido, ele e o colaborador, com situações que não estavam à espera. Ok. O que leva a que a comunicação depois não corra de forma adequada, não é? E, portanto, e que não saiam dali os planos de ação de desenvolvimento. Até porque há aqui uma questão muito importante, é que se não houver conexão diária entre o líder e a equipa e entre as pessoas, ele não vai conhecer realmente aquele colaborador que está ali na sala com ele, naquele momento. Certíssimo. E vice-versa. E fora aqueles líderes que, quando é na prestação de contas, nunca há contacto, nunca há telefone, nunca há interesse, mas quando as coisas estão mal, já Certo. caem para partir e Pois, isso é um erro muito... caem a matar já. É. Isso também costuma acontecer, já soube casos? Sim, claro que sim, vi casos e assisti, e isso é uma situação, é exatamente a situação que é de evitar. Portanto, para já aquilo que é muito importante e muito interessante é o líder, em vez de estar preocupado em apanhar as pessoas a fazer coisas mal e erradas, não é? E se ele pensasse ao contrário, eu gosto muito de pensar ao contrário, e se ele pensasse ao contrário, em apanhar as suas pessoas a fazer as coisas bem, ok? Para depois de refinar aquilo que está bem e até ir corrigir aquilo que está mal, certo? Ao longo do seu dia. E, portanto, quando ele tem esse pensamento ao contrário, ele não tem essa questão. Ok. Portanto, e mais, o embate de eu só me lembrar da equipe e da pessoa quando as coisas correm mal, certo? Isso quer dizer que está completamente desconectado com a sua equipa, não é? E com a missão. E não só também às vezes pensamos que a responsabilidade está toda sobre o responsável, mas a verdade é que se a equipa for uma equipa de verdade, gosta do que faz, ama a empresa, ama os valores da empresa e acreditam nos serviços que prestam ou naquilo que fornecem, eles próprios aquilo, como é que eu ia dizer? Estão em compromisso, A motivação, exato, e a moral da equipe pode ir abaixo, mesmo quando eles não estão com os resultados com que eles pretendiam, ou quando vêm, agora hoje em dia, pode-se cotar, por exemplo, quando falamos em restaurantes, restauração, Sim. né? Uma equipa que ama o chefe, ama o restaurante, é um restaurante familiar até, por exemplo, e estão a ver que nas cotações de TripAdvisor e não só, as avaliações são muito más. A moral deles também é afetada, não é? Sim, eu tenho líderes nessa área também, e que líderes preocupados com a questão exatamente daquilo que é a sua avaliação, não é? Em termos da sua marca, e com dificuldades também na gestão das pessoas e no envolvimento das pessoas e no atendimento ao cliente. E, portanto, isso é trabalhado. Depois temos que trabalhar isso de forma muito cirúrgica, onde exatamente ele identifica o problema. Se for uma questão de envolvimento e compromisso com as suas pessoas, ok? O que nós fazemos é um trabalho de entender como é que diariamente ele se dirige e faz o alinhamento com as suas pessoas e como é que ele transmite essa mensagem. Se é uma mensagem inspiradora e motivacional e que os vai colocar naquele estado em que isto é nosso, como se fosse meu, e eu vou fazer porque o resultado do restaurante é o meu resultado, é aquilo que eu ganho Exato. também. E muitas pessoas se calhar vão abaixo quando os resultados não estão tão bons, mas se calhar alguém que trabalhou numa multinacional pode confirmar isto, que altos e baixos há sempre, não é? Sim. E pode ser inclusivamente um fator motivador, não é? E, portanto, inclusivamente um fator de descoberta do que é que não correu bem, é a grande oportunidade de entender onde é que no processo não correu bem para nós irmos àquele passo e alavancar o resultado, não é? E, portanto, é muito interessante. E se o líder for uma pessoa pessimista, como é que você consegue lidar com isso? Porque há portugueses, e não só, né? Pessoas de toda a parte do mundo que são pessimistas, não é? Eu já sabia que isto ia correr mal. A minha mãe bem me disse para me dedicar à engenharia ou qualquer coisa. Sim, é muito interessante a sua pergunta, porque o que acontece na minha área é quando o líder chega a mim, já chega muitas vezes num estado mais desesperado. A maior parte das pessoas que chega assim já vem nesse estágio. E, portanto, já vem num estado de grande preocupação, de achar que não é capaz, o próprio líder está com uma autoestima muito em baixo e com problemas como, por exemplo, a gestão de conflitos, não é? Portanto, tem dificuldade em gerir os conflitos, tem dificuldade em passar a mensagem à equipa. E, normalmente, o que nós fazemos o que eu faço é desbloquear aquilo que ele o está a bloquear,
certo? Para que ele veja também as vantagens e que veja a situação de uma outra perspectiva e dar-lhe a ferramenta e a técnica para que ele, e as técnicas para que ele trabalhe a equipa nesse sentido. Agora, aquilo que disse é extremamente importante, porquê? Porque a forma como o líder está, o posicionamento que ele tem junto à sua equipa é a referência, não é? E é aquilo que vai fazer a equipa andar para a frente. Ok. Certo. Ele tem assim como é que eu ia dizer? O seu estado de espírito consegue afetar Completamente. todo. Completamente, sim. Até a sua forma, a postura corporal, não é? Um líder que entra de manhã de cabisbaixo e, portanto, que nem quer olhar para as pessoas, portanto, é um líder que já não vai conseguir muita coisa da equipa. Portanto, sim, e por isso é que as pessoas são líderes, não é? Porque há essa responsabilidade também. Às vezes nem sempre tudo corre bem ao líder, porque o líder é uma pessoa, é um humano, não é? Agora, a forma como ele começa o seu dia com a equipa e a forma como ele se posiciona perante principalmente os problemas e os erros vai determinar a forma como a equipa vai reagir. Um líder é alguém que trabalha acima de tudo com pessoas, não é? Não é tanto, embora ele seja responsável de uma empresa onde prestam, por exemplo, serviços de catering, imaginemos, mas ele não vai estar a fazer o catering, ele vai estar a trabalhar com aqueles que Certo. prestam serviço. Sim, são as pessoas é que lhes dão os resultados e por isso é que, no meu entender, é que... É como um treinador de futebol, não é? Completamente. Aliás, eu tenho líderes do desporto. Ok, espetacular. Tenho líderes de muitas áreas e é muito interessante. Aliás, o desporto para mim é um exemplo grande de liderança, porque há aqui uma questão, é que o líder ou se conecta antes do jogo e antes dos jogadores irem para campo, certo? Sim. Ou então depois já não consegue fazer nada, não é? Porque eles estão lá, eles depois é que sabem o que é que têm que fazer. E, portanto, tem que haver um trabalho de bastidores muito grande e uma conexão muito grande do líder, não é? Desportivo, do treinador, antes, para que a equipa saiba o que é que vai fazer quando o treinador não estiver lá. Porquê? Porque o treinador trabalha, no meu entender, para não estar. Ainda por cima com um desporto, quer dizer, que é quando as pessoas já ficam chateadas, não é, com os resultados, e se for então em futebol, não é? Sim. Se às vezes foi ali um frango do guarda-redes, a equipa, a moral vai toda abaixo. Sim, mas se estiver bem preparada... Consegue dar a volta. Consegue, porque eles já estão mentalizados de como é que vão dar a volta. Porquê? Porque o líder preveniu esses cenários. Sim. E é engraçado, faz-me lembrar quando eu não posso deixar de lembrar disto, quando foi o Mundial em que foi a Argentina contra a França e a Argentina estava sempre a marcar e lá a França conseguia o Mbappé. Eu fico a pensar, aquele Mbappé deve ter alguém que lhe dá uma motivação muito grande, porque todos a marcar, ele sozinho conseguiu equivaler sempre os golos. Mas isto é importante, este estado de espírito. Que estratégia é que você recomenda, não é? Logo na primeira fase, quando pessoas, lá está, como você mencionou, vêm já a mim, já com a moral da equipa completamente em baixo, já não conseguem ver uma luz ao fim do túnel, por assim teatralizar um bocadinho este cenário. Qual é a primeira medida que você costuma aplicar e acha que é mais eficaz, no geral? Certo. Normalmente as situações são várias. Ok? E nas primeiras sessões nós vamos resolver aquilo que é mais urgente para o líder. Portanto, aquilo que lhe dará mais resultado se ele resolver logo. Certo? Se for uma questão de uma gestão de uma pessoa com uma gestão de conflito com uma pessoa, por exemplo, aquilo que o líder me transmite é o perfil da pessoa, ok? E aquilo que eu preciso saber é o que é que o líder pretende daquela pessoa, ok? E a partir daí nós montamos um discurso e uma altura, visualizamos, fazemos roleplay, inclusivamente, que é, ok, em que momento é que vai falar com a sua pessoa? Okay, é quando chega? Se ele me dizer assim, a pessoa se vier para a sala comigo já está incomodada. Ok, então a técnica é, não vamos falar nessa sala. Vamos falar de uma forma mais informal. A seguir, o que é que pretende dessa pessoa? Certo? Ok, os resultados dela estão em baixo, eu gostava que ela elevasse os resultados. Ok, então vamos começar a falar com ela. O que é que achas que pode elevar o teu resultado? Onde é que está a tua maior dificuldade? Em vez de dizer os teus resultados estão baixos, o que é que vamos fazer? E portanto, eu treino todo um discurso, inclusivamente as frases, para que ele use o menos o não possível. Ok. E para que ele consiga fazer com que a pessoa pense o porquê e que está a ser ajudada. E, portanto, essa é uma das primeiras técnicas. Certíssimo. Quando é com as pessoas individualmente. E depois há várias com a equipa, há várias há reuniões que preparamos, é todo um vasto, há recrutamentos. E, portanto... Para uma equipa que já esteja com a moral muito lá em baixo e até esteja assim um clima de tensão, Sim. É possível reverter isso, mesmo que já esteja num quadro já de longa duração? Sim, é possível completamente reverter. É um trabalho, não é de um dia para o outro. E, portanto, é um trabalho que temos que fazer com o líder, identificando aquilo que é mais urgente e mais grave para resolver. Pode ser uma situação isolada com alguma pessoa, que depois
em conjunto com a equipa, ele consiga resolver. Agora, aquilo que é mais importante, e o líder começa a ter resultados, é quando o seu posicionamento na equipa, e a equipa começa a ver um alinhamento diferente e um posicionamento do líder diferente, no sentido de não os criticar, de não ir só àquilo que não está bem, mas sim de em conjunto gerar o compromisso de que vamos conseguir. E, portanto, o nós aqui é muito importante, não é? Portanto, o nós, o falarmos em nós e como é que nós vamos conseguir e alavancar resultados, a mentalidade de campeão, por exemplo, é muito importante, e daí a questão do desporto é muito importante, e depois a equipa também perceber o compromisso do líder, quando o líder se compromete a fazer alguma coisa, isso é para ser feito. Certíssimo. Não é? Os benefícios são tangíveis em organizações que podem ter assim uma cultura de feedback aberto e honesto? São completamente ultrapassáveis, a cultura do feedback e usada diariamente de uma forma tranquila, normal, a que os colaboradores estão completamente habituados que haja uma cultura de feedback nos dois sentidos. Ok. Porque não podemos esquecer também de que é muito importante, por exemplo, uma reunião de feedback, o líder também pergunte e o que é que eu posso mais fazer por ti? Certo? E a minha atuação tem sido correta contigo? Em que é que eu posso ajudar? Também ter Não o fica feedback. mal ao líder fazer essas perguntas. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário, o que ele está a dizer é que interessa muito a tua opinião. E o colaborador sente-se à vontade. Quando corre muito bem, eu posso lhe dizer, quando corre muito bem por experiência própria, porque eu tive equipas, quando nós estamos a marcar as nossas reuniões, quando o colaborador diz quando é que é a minha, que eu quero ir lá, é excelente, está tudo. Ganhou, o líder ganhou. Maravilha. verdade. Lembra-se assim algum exemplo que lhe tenha marcado neste ponto de líderes que estavam receosos ou não sabiam lidar com resultados não tão bons e que depois começaram a ser acompanhados por si? Lembra-se de algum caso Sim. neste momento? Sim. Sim, neste momento tenho o programa a decorrer desde junho e já estou a acompanhar esses, como o acompanhamento é feito até antes do programa online, eu estou a acompanhar já líderes desde maio. E é muito interessante, ainda ontem me ocorreu, portanto, a ver a transformação deles, porque líderes que tinham uma autoestima muito em baixo, que tinham dificuldades em gerar compromisso na equipa, portanto, o típico, eu peço para fazer, não fazem. Não é? E porquê é que não fazem, não é? Tipo, Sim, vão falar já para uma ouvimos isso parede. muitas vezes. E foi muito engraçado, ainda ontem eu estava com uma líder da área da estética e ela própria já estava a dizer o script todo e o que é que ia dizer, porque nós planeamos os momentos em que vamos dizer, o que é que vamos dizer quando ela pretende alguma coisa, e ela própria já dizia ela tudo. Portanto, ela faz o roleplay comigo e eu estive calada só a ouvir. E, portanto, foi fascinante. E, portanto, ela perceber a autoestima dela e a forma como ela já se via, o posicionamento como líder com a equipa é extraordinário. As pessoas que participam no seu programa de mentoria, elas próprias conseguem perceber a evolução que têm ou só depois é que percebem, pá, realmente eu consigo fazer isto, a ficha ou seja... Cai a ficha e recebo muito, é muito gratificante porque eu recebo os telefonemas, por exemplo, preparando uma determinada reunião, que era mais crítica para o líder ou que ele queria passar determinadas mensagens, e depois ele telefona-me a dizer: Rosária, correu lindamente, correu como esperávamos, porque nós fizemos o roleplay e o cenário, não é? Certíssimo. Fala-nos um bocadinho do seu programa, para quem estiver em casa a assistir e tiver com curiosidade, como é que funciona? Ora, o programa Líder em Cena foi um programa que eu criei para os líderes. Tem aqui algumas particularidades que eu acho que não são assim muito vulgares no mercado. Eu gosto muito de me surpreender e gosto muito de me dedicar a nível individual também aos líderes. E o programa implica 8 semanas, com um programa numa plataforma online, com módulos muito específicos. Trabalhamos conexão, trabalhamos a fundo, trabalhamos inspiração, trabalhamos uma série de situações de liderança. Aquilo que eu faço é que eu integro, assim que, mesmo antes de começar o programa, porque só vão para o programa os líderes que eu vejo que já estão comprometidos e que estão mesmo interessados e que eu já conheço, ok? Eu, antes de começar o programa, já estou a acompanhar o líder em sessões de mentoria personalizadas, especificamente para ele, e durante as 8 semanas do programa faço a mesma coisa. Portanto, eu faço o programa, faço aulas em direto, portanto, semanais, com os líderes, com os módulos específicos para a turma, e depois integro as sessões individuais com eles também durante as 8 semanas do programa. E é altamente gratificante porque tem resultados, não é? Então, o feedback está a ser bom? Muito bom, muito bom. Certíssimo, maravilha. Muito bom. Mas quando também não está assim tão bom,
sabemos lidar com a Tem situação. que ir buscar ferramentas para ajudar o líder, não é? Também. Esta turma agora, quando é que irá estar disponível para as assim, vagas? Neste momento, o programa está a decorrer e já está a decorrer a seleção para a segunda edição do Líder em Cena, que vai começar entre setembro e outubro. Ok, certíssimo. Portanto, já está a decorrer as candidaturas e a lista de espera para o programa Líder em Cena, da segunda edição. Para mais informações, não só da sua área, da sua trajetória profissional, mas também que se quiserem falar consigo, se quiserem ter alguma espécie de acompanhamento personalizado e tudo mais, é possível fazer, não é? Como é que entram em contacto? Pode entrar em contacto comigo através das redes sociais, rosariacastelo.pt ou do meu site, www.rosariacastelo.com, ou do meu mail, info@rosariacastelo.pt. Certíssimo. Rosária, muito obrigado por ter estado no programa. Você é uma verdadeira expert quando fala nestas matérias. Eu ainda aqui algumas perguntas que eu fico a pensar, epá, como é que isto é? E você responde tudo com tanta clareza. Acredito que ajudou muitas pessoas no nosso programa. Muito obrigado por ter vindo. Obrigada também. As portas de manhã estão sempre abertas para si. Obrigada. Foi um prazer tê-la cá. Também. Muito obrigada. Foi a primeira parte com a nossa convidada, a Rosária Castelo, aqui no nosso programa. E você já sabe que esta entrevista vai estar disponível no YouTube para você depois rever e partilhar. Não sai daí, na segunda parte vamos estar com a Jamil Portela para nos falarmos de casos de imigração. Como é que tudo funciona, quem quer viver para Portugal, se está no Brasil, como é que tudo funciona, quais é que são os cuidados a ter. Você não vai querer perder esta segunda parte. Voltamos já. Já estamos de volta agora na segunda parte do nosso programa, onde vamos estar com uma advogada de imigração, Jamil Portela, connosco, na segunda parte deste programa de Manhãs da TV. Jamil, muito bom dia, seja bem-vindo ao programa. Muito bom dia. É um prazer tê-la cá. É um tema super interessante, porque nós temos, Portugal é um país já com pessoas de toda a parte do mundo, né? Não só da Europa, mas também do Brasil, da África. E a questão de imigração tem sido um tema que nós já abordamos muitas vezes aqui no Manhãs da TV. E é interessante porque temos muitas pessoas do Brasil que querem vir para Portugal e você é brasileira, não é? Exatamente. É de que zona do Brasil? Agora Bahia, Salvador. Bahia, né? Onde eles deixam lá os chinelos para guardar lugar na fila e depois vão se sentar. Os baianos são espertos. Isto já está aqui em Portugal há algum tempo e está legalizada cá em Portugal, portanto não há melhor pessoa para falar-nos deste tema do que você. E então é um prazer tê-la cá. Em primeiro lugar, como é que você se decidiu especializar em Direito, sobretudo Direito Migratório? Como é que surgiu este interesse ou esta paixão? Sim. Então, primeiro eu decidi fazer um mestrado aqui, um mestrado científico, fiz na Universidade Clássica de Lisboa, na área de Direito Fiscal e âmbito internacional. Então, assim, o mundo internacional sempre foi uma paixão. Entretanto, nesse meio período, consequentemente, eu na condição de imigrante, passei por todo esse processo também. E eu tratei do meu próprio processo de imigração, de regularização. E no decorrer da vida foi começando a aparecer pessoas, colegas, também precisando de ajuda, querendo de fato, tanto fazer o seu processo de inscrição para também advogar em Portugal, depois o seu processo migratório. E aí eu fui casando também com o meu mestrado na área fiscal, que também tem uma vertente empresarial para também fazer aí vamos dizer assim, também a internacionalização das empresas. E aí vem toda a família também, consequentemente, por isso. Então, assim, eu, de uma certa forma, passei pelo processo, sei muito bem, vamos dizer assim, como em vários níveis o processo de imigração, como eu gosto de dizer, o processo de imigração, a palavra-chave é planejamento. E a gente tem vários campos aí, né? O lado psicológico, o lado financeiro e o lado jurídico, que é de suma importância. São 3 pés aqui importantes para que as pessoas consigam suportar o processo migratório. E com isso tudo, foi acontecendo e até hoje acontece, né, no escritório. E eu realmente me apaixonei, né, pela área, porque eu digo que não é só aquela coisa chata do jurídico, de correr atrás dos problemas, mas termina tendo uma componente de realização de sonhos. Ok. Né? Então, assim, enfim, eu acho que é meio que impossível não se apaixonar pela área de imigração também.
Você tem o seu escritório, certo? Escritório de Advocacia Jamil Jambeiro Unipessoal, que iniciou em 2014. Exatamente. E é uma atuação nacional e internacional. Sim. Ou seja, porque é também esta vertente internacional. Sim, a vertente internacional, porque a gente termina atuando. Não tem como você trabalhar na área de imigração sem saber direito internacional. Eu sempre digo que imigração ela vai puxar várias áreas do direito. Então, a gente tem que entender de legalização de documentos em diversos países. Consequentemente, as pessoas que migram, elas precisam também fazer um planejamento na sua área fiscal. Algumas situações de família, onde é necessário também a gente regularizar a questão de guarda dos menores, para a gente não ter outros problemas no futuro. E a área empresarial, porque algumas pessoas às vezes podem vir buscar trabalho, mas outras querem empreender, Exato. né? Querem desenvolver um negócio aqui ou fazer investimentos em Portugal. Então, assim, não tem como a gente só trabalhar dentro do direito português. Ok. É necessário a gente entender a base do direito internacional e, muitas vezes, também o direito interno, porque vai ter uns conflitozinhos entre o direito daqui e o do outro país também. Então, no seu escritório, vocês atuam em todas essas esferas, Exato. têm todos esses serviços voltados para essas áreas que mencionou. Sim, exatamente. Como é que tem corrido as coisas até aqui? Olha, eu não tenho o que reclamar. Eu acho que Portugal também. Eu cheguei aqui, né, em 2014, mas em 2016 eu acho que começou Portugal. Eu sempre digo que depois da Eurocopa foi descoberto pelo mundo e hoje a gente tem clientes de todos os cantos do mundo, né? Enfim, desde os Estados Unidos, Brasil, de vários países da África, Ásia, em termos gerais, e também, né, todo um processo migratório também dentro da União Europeia. Então, assim, tem realmente crescido em várias vertentes e dentro do direito de imigração internacional, a gente vai construindo também um escritório no sentido de estar atuando também em outras áreas do direito português, né? Porque é aquela coisa, o cliente ele vai criando aquela família, né, com a gente e às vezes vai acontecendo outros pormenores, que é isso que também acontece no processo migratório. As pessoas chegam igual uma criança, igual um bebê. Então, elas não têm noção nenhuma de coisas básicas jurídicas que está na vida de todos nós, diferente de quando você está no seu país e você vai aprendendo coisas básicas. E aqui, consequentemente, a gente termina também guiando nessa consultoria, nessas orientações e, às vezes, em determinados casos, que vai ter que recorrer aí pela via judicial ou extrajudicial para resolver a situação. Para muitas pessoas que têm o sonho de vir viver para Portugal ou empreender em Portugal, acha que acha que é um bom sonho? Acha que Portugal é um bom país para... Eu acho que sim. Eu acho que Portugal tem muitas coisas para serem, vamos dizer assim, apresentadas, desenvolvidas. Eu acho que com o mundo hoje globalizado, a gente tem vários cantos do mundo que tem coisas que não tem aqui e tem coisas que tem aqui que os portugueses também podem levar para o mundo. Então, eu acho que Portugal tem sim muito, vamos dizer assim, a ganhar. E também nós temos, vamos dizer assim, hoje uma concentração ainda muito da área de prestação de serviços. Então, a gente precisa, por exemplo, de uma parte mais industrial, por exemplo, pessoas que criem, tragam realmente inovações, evolução nesse sentido. Eu acho que tem possibilidade, sim. Eu acho que tem muita terra ainda para também as pessoas Sim. estarem aí, né, abrindo empresa, construindo e desenvolvendo. E sem deixar de pontuar que a vantagem de empreender em Portugal é que você não está empreendendo só em Portugal. É isso que eu falo, é o mindset do empresário. Ele tem que ter uma noção de que ele está podendo fazer uma internacionalização e utilizando de um mercado de 500 milhões, que é a União Europeia. Exato. E utilizando aí a livre circulação, né? Ou seja, independentemente da sua nacionalidade, Portugal é extremamente desburocratizado para o registro de empresa. As pessoas nem estão aqui conseguem abrir uma empresa, por exemplo, e, consequentemente, pode aí estar, vamos dizer assim, vendendo seus serviços e produtos por toda a União Europeia. Então, assim, por que não? E né? mesmo para viajar, alguém que tem o desejo de viver para Portugal, depois tendo a legalização, Sim. tendo tudo em ordem, pode ir a toda a Europa. É verdade. Isso vai ser muito mais fácil. É verdade. E através da própria empresa, os sócios e a família daqueles sócios podem se regularizar Ok. para viver em Portugal.
e, consequentemente, também usufruir dessa livre circulação para viajar. Pronto. Eu sempre gosto de dizer que as pessoas às vezes atrapalham. Obter autorização em Portugal não te dá direito de viver em outro país da União Europeia. Exato. Mas te dá esse direito de você, igual um cidadão europeu que circula sem grandes problemas, de forma ilimitada em questão de tempo, vamos dizer assim, em outros países da União Europeia. Nós temos ali um certo limite, vamos dizer assim, ou seja, a pessoa pode ficar 1 ano na Bélgica? Claramente que não, né? Porque de fato você reside em Portugal. Mas, consequentemente, a pessoa quiser ficar 1 mês, 30 dias, ela não precisa, vamos dizer assim, dar satisfações, mesmo que ela já tenha passado de todos os prazos de turistas dentro do espaço Schengen. Porque nós temos aqui um limite de 90 dias, normalmente 180 no máximo por ano, na condição de turista no espaço Schengen. Ok. Então, essa pessoa que já está aqui morando 1 ano, 2 anos, 3 anos, ela pode circular tranquilamente sem estar preocupado com isto. Ok. Quais é que são, quando falamos deste aspecto, há um lado menos bom, não é? Que muitas pessoas, e ouve-se muito no YouTube, eu vim para Portugal e foi isto que eu fiz e correu muito bem, faço esta fórmula, não é? Ou então algum amigo que foi e se desenrascou, anda cá, eu ajudo e depois a pessoa fica na mão e tem que lidar com todas estas burocracias e todos estes processos legais. E depois, quando vão à procura dos advogados, não é previamente, é já quando estão com o problema já Pois é. por todo lado. Então, mas pronto, mesmo assim vocês conseguem atender e socorrer. Mas quais é que são os casos mais comuns que normalmente batem à sua porta? É prevenção? Olha, estou interessado, quero informação? Ou é já quando está... Olha, digamos que, de uma certa forma, a gente tem um meio termo, né? Ok. Mas, infelizmente, a gente também sofre hoje com uma certa influência pela internet de pessoas que estimulam, né? Justamente as pessoas virem diretamente para Portugal sem fazer um planejamento, sem fazer um visto adequado dentro do perfil também, porque às vezes as pessoas fazem até um visto que não é interessante para aquela pessoa, depois ela vai descobrir mais tarde. E aí o que acontece? Muita gente vem na condição de turista e nós temos um processo chamado manifestação de interesse, que é um processo hoje moroso que leva de 2 a 3 anos para uma conclusão e a pessoa obter seu título de residência ao final. Ok. Então, assim, as pessoas naquele período, elas não podem circular dentro da União Europeia e não podem também sair de Portugal, Nem para voltar para... nem para o seu país de origem. Existem muitas pessoas que vão dizer, você pode, se acontecer alguma coisa, ou você realmente necessita ir. A verdade é que a regra não é essa. Quando a pessoa retorna, depois de ter passado todo aquele período, né, de turista no espaço Schengen, e está nesse processo de regularização, o que acontece? Ela vai passar, vamos dizer assim, pelo risco do inspetor de imigração, ou seja, aquele agente ali na hora no aeroporto, de forma discricionária dizer, olha, eu vou deixar você entrar ou não. Porque a verdade é que ele tem base legal para negar. Ok. Então, assim, tem muitas pessoas que o que acontece? Isso acontece muito? Muito, acontece muito, infelizmente. E as pessoas começam a ficar meio desesperadas. E a gente viu isso de forma, vamos dizer, acentuada na altura da pandemia. Ok. Porque as pessoas, querendo ou não, elas ficam aqui. E aí, quando a gente veio... Pronto, se deparou na pandemia com a limitação de voos, com a fronteira mais, vamos dizer, fechada, mais rígida na análise da documentação, as pessoas ficaram desesperadas, até porque a gente lidou com questões de saúde. Então, quantas pessoas estavam aqui presas, vamos dizer assim, neste processo e tiveram familiares com problemas de Covid no seu país de origem? Pois. Então, assim, é naquele momento que doeu, vamos dizer assim, não ter feito um planejamento migratório para ter seu título de residência em um tempo muito menor do que um processo de manifestação de interesse. Mas, digamos que nós, na condição de advogado, a gente vem sempre tentando alertar, mas a gente observa que cada vez mais, infelizmente, as pessoas fazem a opção de seguir por esse processo. Inclusive, a gente tem notado até que os processos de aplicação de visto, Portugal hoje criou milhares de situações que dá possibilidade a muitas pessoas, principalmente aos cidadãos dos países CPLP, a obter um visto de forma facilitada.
Ok. né? Nós temos o visto para procurar trabalho, nós temos o próprio visto agora que já está possível a aplicação, que é CPLP mesmo, como chamam o visto, e tem uma tratativa diferenciada no processo de visto para cidadãos CPLP diferente para os outros casos, para as pessoas de outras nacionalidades, Então, assim, não tem por que as pessoas não tentarem buscar, através de um planejamento, tentar se enquadrar em alguns desses vistos para poder vir e ter essa liberdade, essa transição. Porque, assim, de uma certa forma, estando aqui, às vezes dá jeito, às vezes sim. Há outras situações podem ser mais morosas, mais complicadas, mais difíceis. São pormenores no próprio processo que, quando a gente vai analisar, às vezes a gente não consegue, Ok. depois de todo um processo de manifestação, regularizar aquela pessoa, porque realmente faltou, né, alguns requisitos básicos para o cumprimento. Então, tem gente que faz sozinho ainda esse processo, e quando também dá errado esse processo é que nos chamam. Existe possibilidade de fazermos recurso administrativo e judicial, só que eu sou muito transparente como advogada, né? Eu gosto sempre de analisar o caso e dizer, olha, a chance... Sentar os pés no chão. Exatamente, é muito pequena, é mais interessante você voltar para o seu país de origem e aplicar o visto adequado. Certíssimo. Há muitas pessoas, se calhar, tentam evitar contratar serviço de advogados, no sentido de advocacia migratória, porque pensam, e os custos, é tudo, porque querendo ou não, isso paga-se, é caro, mas se calhar se você pensar com clareza, se você for por sua própria mão e não sabe o que está a fazer, o preço aqui em Portugal depois paga-se o dobro ou o triplo. E eu sou português e posso dizer, Portugal é um país de taxas e taxinhas, portanto, É verdade. eu acho que você poupa muito mais se for para os profissionais. Falando em casos de pessoas que deram uma entrada em Portugal e estão numa permanência ilegal em Portugal, que consequências é que isso traz? Sobretudo você é especialista mais na área de pessoas que vêm do Brasil, certo? Sim, na verdade, Lida hoje mais vai com, de se calhar, vários... pessoas do Brasil do que, se calhar, de outros... exatamente, de outros Ok, países, sim. exato. Que consequências, falando de quem é do Brasil e quer vir para Portugal, quais são as consequências que podem sofrer? Olha, primeiro, o imigrante, independente da nacionalidade, ele fica em uma situação de vulnerabilidade total para tudo. Então, essa pessoa, na hora de buscar um trabalho, existe uma grande tendência de sofrer um trabalho escravo, por exemplo, aquela pessoa trabalhar 30 dias e depois não receber. Então, ela tem essa vulnerabilidade, a dificuldade de arranjar casas, de conseguir fazer um contrato de arrendamento, porque também a gente observa, o senhorio também fica pensando, olha, você não tem documentação, Pois. né? Não Como é que eu vou sei justificar isto nas finanças? exatamente como é que eu vou depois, se tiver ou seja, uma falta de pagamento de renda, eu não consigo ter muita segurança se você já entrou, vamos dizer assim, no meu país sem estar com qualquer tipo de documentação legal. A outra questão é, nos pormenores do dia a dia, essas pessoas vão bater de frente com milhões de situações. Ela não consegue fazer um início de atividade nas finanças sem um representante fiscal, por exemplo. Ela não consegue trocar sua morada fiscal para Portugal. E a depender do tipo de atividade que ele esteja aqui fazendo, ou seja, como trabalhador subordinado ou trabalhador independente, a condição como não residente fiscal, as suas taxas são totalmente diferenciadas, sem possibilidade de deduções. Então, se essa pessoa, vou dar aqui um exemplo, faturou quase 11 mil euros naquele ano, ela é capaz de pagar mais de 2.500 euros de IRS. Pois. Então, se a gente for comparar entre um residente fiscal e um não residente, então, assim, existem vários pormenores que no dia a dia, é como você acabou de falar, sai mais caro do que efetivamente você às vezes pagar um profissional habilitado, que nesse caso pode ser um advogado ou um solicitador, Sim. né? Pode estar atuando aí no processo de planejamento desse imigrante. Então, assim, isso são os pontos assim principais que a gente vê no dia a dia que impossibilita. E isso eu vou até dizer que Portugal, de outros países da União Europeia, ainda o imigrante tem a tranquilidade, vamos dizer assim, de circular nas ruas sem ter fiscalização. Pois. Mas, claro, essa pessoa também fica impedida depois de um certo tempo de dirigir. Então, assim, entre Brasil e Portugal, nós temos diversos acordos,
entre eles na questão da nossa carta de condução e a CNH brasileira, as pessoas, desde que esteja a CNH válida, pode circular. Só que depois que você passa do período de turista, aqui você já não pode dirigir. Uhum. Então, se for apanhado aí numa operação stop, o que acontece? Essa operação stop também pode direcionar justamente a informação e Exato. fazer uma carta de notificação para uma saída voluntária num prazo de 20 dias. Uf. Então, isso já são registros negativos. Mesmo que essa pessoa passe por um processo de regularização, ela sempre vai ficar um pouco, vamos dizer assim, pronto, sem saber se no final do processo ela não vai ter problemas, porque ela tem essa carta, vamos dizer assim, de saída, Exato. né, do país, e mesmo que volte também para aplicar um visto. Então, assim, eu sempre oriento as pessoas quais são esses pontos negativos, que é o que você vai se deparar vivendo no dia a dia, né? Além disso, número de utente, atestado de freguesia, enfim, várias questões. Matricular um filho na escola, consegue, fulano conseguiu. Sim, consegue, mas até você conseguir, o processo é diferenciado para aquele que tem um título de residência ou um visto de residência. Acho que os riscos são muito altos. A pessoa não pode vir para Portugal de qualquer jeito. Mesmo que você queira vir, não quer dizer que não deva vir. Nós estamos de portas abertas, mas, como a Jamil está aqui a falar, são riscos altíssimos que podem afetar a si e a sua família. Fora que em Portugal as leis estão em constante mudança. Não é porque você viu um vídeo de há um ano atrás e que deu certo que quer dizer que essas mesmas leis se apliquem hoje. Até porque o CEF estamos numa altura assim um pouco instável em que está com muitas mudanças, não é verdade? Exatamente, é. O processo do CEF já existe um processo de extinção que, de fato, oficialmente, a gente está com uma previsão para oficialmente, a partir do dia 29 de outubro, nós temos aí a nova agência, que é a AIMA, onde vai ter uma divisão também de competências aí entre a PSP e o próprio órgão de regularização e o IRN para fins de renovação. Então, esse processo também de transição, 2023 não tem sido um ano muito fácil, vamos dizer assim, no processo também migratório. A gente está com dificuldade de abertura de agendamentos, inclusive Vocês, advogados, estão com essa dificuldade. muito, Imagino. muito. Então, assim, mesmo as pessoas que veio com visto, tem gente que vem com visto e veio sem agendamento, então a gente tem que ficar ali lutando por um agendamento no CEF para conseguir regularizar aquela pessoa. Então, imagina se as pessoas que têm todo um processo migratório planejado, e é sempre que eu digo, a gente tem que fazer um plano A, B, C, D, e é muito mais confortável, né, a pessoa quando ela tem uma assessoria, porque ela pelo menos sabe onde é que ela está pisando dentro desse caos que a gente está vivendo nesse processo de transição. Então, a gente teve alteração de legislação no ano passado, essa questão da extinção do processo do próprio CEF e todo o sua questão de competência, e agora o próprio órgão em si está nessa transição, né? Então, assim, a gente está realmente com muita dificuldade de regularizar, principalmente os familiares das pessoas que têm autorização de residência, porque nós já estamos agora há 9 meses de espera de agendamento, para abertura de agendamento, para o reagrupamento familiar dos cônjuges, dos filhos. Portanto, estamos assim também numa fase meio que calcar os ovos, não é? Exatamente. Portanto, não estamos a querer. Parece que esta entrevista está a mandar-vos para baixo. Não é para mandar para baixo, é quem avisa teu amigo é, o que nós costumamos Exatamente. dizer. E já vimos muitos casos de famílias que infelizmente não correu tão bem em Portugal e sofreram, e é isso que a gente quer evitar. Em todo o caso, quais é que são então os benefícios para alguém que está a assistir ao programa e diga: Jamil, então quais é que são os benefícios de eu contratar, não é? Pronto, um advogado especialista em direito migratório. Como é que vocês auxiliam? Se eu fosse entrar em contacto com a Jamil, agora já para ter esta noção, dissesse: Jamil, olha, eu estou aqui em Portugal de férias, vim ter com os meus avós e eu quero viver em Portugal. Ou, Jamil, estou no Brasil e quero viajar para Portugal e já começar a viver e a trabalhar ou abrir um negócio. Como é que você me acompanharia? Como é que tu diria começar? Olha, tudo começa por uma consulta de planejamento, né? Que a gente tem que justamente colher o perfil e dizer: olha, dentro do seu perfil, o melhor processo de regularização é X. E explicar todo o caminho desse processo,
né, em vários pormenores. E eu até, como eu gosto de dizer, a gente tem que ter a sensibilidade de verificar também se aquele cliente ele tem, vamos dizer assim, um certo preparo psicológico para passar por todo esse processo. Então, por exemplo, nesse caso do reagrupamento, eu tenho filhas, né, e uma esposa para regularizar. E pronto, será que você consegue isso em 30 dias? Quando a gente, pelas perguntas, a gente consegue perceber que é uma pessoa ansiosa. Então é muito importante você passar a realidade, dizer, olha, vai levar uma média temporal, porque a gente também não consegue dar um prazo certo. E dizer, você está preparado para passar por esse processo? Quais são os custos, né? Taxas, os custos financeiros, o que é necessário você ter de, vamos dizer assim, reserva financeira até você conseguir um trabalho, até você conseguir desenvolver a sua empresa. Então, tudo isso começa por uma consulta de planejamento migratório que vai dar esse norte. E durante todo o procedimento, pode acontecer várias situações e você tem que estar ali como um profissional dizendo, vai por aqui, que é Exato. melhor, para você não ter problemas nesses pontos aqui. Então, assim, sem dúvidas que a vida não é fácil, o processo migratório também não é, só que sem uma orientação jurídica do melhor caminho dentro de cada situação, fica pior ainda. Mas a verdade é que você já está neste ramo há muitos anos. Tivemos a falar em off que acaba por ser algo satisfatório porque vê a concretização de sonhos, não é? É verdade. Você já viu muitas famílias a conseguirem estar cá, ter o seu negócio, ter a sua vida organizada. É possível, apesar de tudo. Sim. E você sente-se feliz, não é? O sentimento é para todos. Exatamente. Quando eu vejo que o cliente principalmente ouviu, né, os passos que a gente foi ali orientando, e a questão de resiliência, né? Eu sempre digo que paciência é diferente de resiliência e a imigração nos ensina justamente a ter resiliência. Então, assim, eu sempre gosto de incutir isso no cliente para que ele se prepare, que a gente reestruturar toda a nossa vida não é uma coisa de um ano. É uma questão de período, assim, entre, no mínimo, 3 a 5 anos, para você realmente, vamos dizer assim, estar ambientado, para você realmente reconhecer esse país também como sua casa. E a partir do momento que a pessoa tem essa consciência, ela vai, vamos dizer assim, superar as dificuldades no processo migratório. Então, assim, eu acho que é muito importante esse preparo e essa conscientização. Até para mim, na condição de advogada, conseguir tratar do caso sem que aquele cliente desista do processo no meio do caminho. Certíssimo. Vocês também auxiliam as pessoas, por exemplo, na chegada aos aeroportos, nas chegadas aos órgãos necessários para emitir a documentação. Isto para eles também deve sentir assim uma segurança muito maior. Eu não sei bem, olha, fala aqui com... Exatamente, exatamente. Bem, a gente primeiro consegue fazer muitas coisas sem ele ir pessoalmente através de procuração. A questão dos aeroportos, eu sempre gosto de dizer às pessoas, olha, se você tem muitas dúvidas, também faz uma consulta antes de vir. Ok. Porque existe também a orientação de comportamento na hora da entrevista, da entrada. Então, às vezes as pessoas nem estão fazendo nada de errado, mas qualquer coisa que fala mal, ou porque está muito nervoso, ou então apresentar documentos desnecessários, pode surgir ali muitas dúvidas para o agente de imigração e isso criar problemas também. Certíssimo. Jamil, nós estamos quase a terminar o nosso programa. Eu deixo sempre um momento para você dizer como é que pode entrar em contacto. Eu não sei se você quer porque você está cheio de trabalho. Brincadeiras, lá, com certeza você quer e muitas pessoas estão interessadas, com certeza. Como é que podem então falar consigo, entrar em contacto com o seu escritório? Sim. Bem, primeiramente tem o Instagram e também um canal no YouTube que é Advocacia de Imigração. Nós temos o site do escritório que é www.jamilijambeiro.adv.br e sim, também tem aí o contato, né, 9122320055, que pode estar sempre entrando em contato conosco. Certíssimo. Jamil, muito obrigado. Foi um prazer ter cá no Manhãs TV. Eu acho que a gente ainda se vai encontrar mais vezes. Espero por si por uma próxima e continuação de um excelente trabalho. Muito obrigado. Obrigada. Então tivemos aqui duas convidadas profissionais na área onde elas exercem a sua profissão, aqui com a advogada de imigração, Jamil Portela, e de seguida com a Rosária Castelo, que ela dá formação a líderes, mentora de líderes. Mais convidados espetaculares teremos para si no próximo programa do Manhãs da TV. Tem que ficar atento às nossas redes sociais e à programação da Curiacos. Já sabes, estamos consigo de segunda a sexta-feira com mais temas e projetos para si. Até lá, até à próxima.